Vamos lá, pessoal, aqui uma aulinha rápida de revisão de centro de massa, do que ele é, como calcular, enfim. Vamos lá, então o que é o centro de massa, né? Na figura aqui ao lado, exemplifica bem o que é o centro de massa, tá? Na física, a gente estuda trajetórias de pontos, como um lançamento oblíquo, que faz uma trajetória de uma parábola, como é mostrado aqui no salto, né? Só que a pessoa que está fazendo esse salto, ela não está realizando uma parábola, ela pode girar no ar, ela pode fazer vários movimentos diferentes, como mostra aqui que uma nadadora faz, tá? Só que o centro de massa dela, ele faz sim uma trajetória, ó, como mostra aqui, uma trajetória de uma parábola perfeita, tá? Então, ó, isso porque o centro de massa de um corpo, ele pode ser entendido como o ponto em que a força da gravidade atua sobre este corpo. Então é como, né, quando a gente vai estudar corpos e gravidade, leis de Newton, enfim, a gente estuda como se esses corpos fossem um pontinho só, tá? Esse centro de massa é como se o nosso corpo fosse um pontinho só, como se toda a massa dele tivesse distribuída em um único ponto, tá? Nesse exemplo aqui, o centro de massa da mergulhadora descreve uma parábola, como se sua massa estivesse concentrada nesse ponto específico. Então, ela pode até rotacionar ao redor desse centro de massa. Ela faz vários giros, vários movimentos, só que o centro de massa dela realiza perfeitamente o movimento de uma parábola, tá? Então, é como se toda a nossa massa estivesse em um ponto só, tá? Os corpos regulares e homogêneos, como esses casos aqui, como uma régua, por exemplo, o centro de massa desse corpo ele coincide com o centro geométrico dele, tá? O que isso significa? Que o centro de massa desse corpo vai estar exatamente no centro do corpo, tá? Se você pegar uma régua para equilibrar ela, uma régua de 30 centímetros, você vai ter que equilibrar ela bem no 15, que é o meio dela. Por quê? Porque ela é homogênea e irregular, então todos os pontos dela têm a mesma massa, tá? Então você consegue equilibrar, no meio dela é onde vai estar o centro de massa. Um objeto tridimensional, isso também vai acontecer, como esse caso aqui do paralelepípedo ou do cilindro. Tá? O centro de massa deles, como eles são objetos regulares e homogêneos, vai estar bem no meio deles. Tá? O corpo humano não é um objeto regular e homogêneo. Tá? A gente tem massas diferentes em locais diferentes. Então, nosso centro de massa vai depender da nossa distribuição de massas. Tá? Em um sistema formado por vários corpos ou várias massas diferentes, as coordenadas desse centro de massa serão a média ponderada dos componentes do sistema. O que isso significa? Que é uma média ponderada, tá? É uma média onde então é uma média das distâncias, onde cada distância vai ter um peso diferente. As distâncias que têm uma massa maior, né, as massas que são maiores, elas influenciam mais no centro de massa do que as massas menores. Tá? Então, como que eu calculo isso? Bem, aqui a gente tem um sistema de coordenadas com dois eixos, o eixo y para cima e o eixo x na horizontal, certo? Então, cada uma dessas massas tem um ponto no eixo x, essa aqui é 3, essa aqui é 5, essa daqui essa aqui é 2, é 1, 1. E um ponto no eixo y, o dessa daqui é 2, o dessa duas aqui é 6. Tá? Então, eles têm pontos no eixo x, pontos no eixo y. Tá? E todos eles devem ser levados em consideração para encontrar qual seria o centro de massa desse sistema, que nesse caso ele está aqui. E por que ele está aqui? Por que esse centro de gravidade, né? Porque é como se todas essas três massas estivessem as três nesse ponto aqui, que é um pouquinho maior que o 3 e um pouquinho menor do que o 6. Bem, por que isso acontece? Tá? Então aqui a gente calculou usando essa equação. Ó. O x, esse x aqui de baixo, ele foi encontrado multiplicando o x1 vezes a massa 1, o x2 vezes a massa 2, o x3 vezes a massa 3, dividido pela soma das massas. Então por isso que ele fala de como se fosse uma média ponderada. É uma média, só que cada uma dos x e y tem ponderações diferentes, de acordo com a massa que está ali naquele ponto. No y é a mesma coisa. y1 vezes massa 1, y2 vezes massa 2, y3 vezes massa 3, dividido pela soma das massas. Então vamos fazer esse exemplo aqui, né? Vamos calcular aí. E a gente tem ali, ó
A massa 1, que eu vou chamar essa daqui de massa 1, então essa daqui é a massa 1, essa daqui eu vou chamar de massa 2 e essa daqui de massa 3. A massa 1 tem um x igual a 1. Então, para descobrir o x do centro de massa, eu vou fazer 3 vezes 1 mais. A massa 2, que é 5, tem um x igual a 3. Então, 5 vezes 3. E a massa 3, que é 8, tem um x igual a 5. Então, 8 vezes 5, certo? Tudo isso dividido pela soma das massas, que deu ali 3,2. Então, eu somei todos de cima, 3 vezes 1, 3, 5 vezes 3, 15, 8 vezes 5, 40. E dividi pela soma das massas embaixo, deu 3,2. Então, é um pouquinho para frente do 3. Então, em x, eu sei que ele vai estar mais ou menos, ele vai estar nessa reta aqui, né? Mais ou menos nessa reta aqui. Aí eu vou achar em y, mesma coisa. A massa 1, que é 3, vezes o y1, que é 6, então 3 vezes 6. A massa 2, que é 5, vezes o y2, que é 2, então 5 vezes 2. Mais a massa 3, que é 8, vezes o y3, que é 6, então 8 vezes 6, dividido pela soma das mesmas massas, porque as massas não mudaram. E esse y deu 4,8. Então está ali quase perto do 5, né? Entre o 4 e o 6 no y. Portanto, aqui onde essas duas retas x e y se encontram, é onde está o centro de gravidade ou centro de massa, né? Nesse caso de uma gravidade regular, desse sistema. Então, é como se toda a massa desses três pezinhos juntos estivessem nesse pontinho aqui, nesse centro de massa. É isso, muito obrigado.